Olá, meus amigos. Seja bem-vindo ao nosso canal. Que a graça e a paz da parte de Yahweh, nosso Pai, e de Yahushua Mashiach seja convosco. Hoje eu quero falar sobre Carta à Igreja de Tiatira. Mas antes de você assistir esse vídeo, eu peço que você se inscreva no canal e deixe seu like. Apocalipse capítulo 2, versículos 18 a 29. E ao que preside a palavra na comunidade de Tiatira, escreve: Isto diz o filho de Arro, que tem seus olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. E dê-lhe tempo para que se arrependessem da sua fornicação, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações. E darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós, e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quanto não têm esta doutrina, e não a conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Mas que tendes, retende-o até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Ruach diz às igrejas. Portanto, meus amigos, Tiatira, ela era uma cidade industrial. Era conhecida pela produção de púrpura, uma tinta usada em tecidos. Além da fabricação de roupas, tinha artigos de cerâmicas e bronze. Tiatira também teve seus templos e santuários religiosos, incluindo templos aos deuses. A importância de figuras femininas na cultura religiosa de Tiatira pode ter facilitado o trabalho de Jezabel, a mulher que seduzia os discípulos e incentivava a idolatria e a prostituição. A cidade de Tiatira estava situada entre a cidade de Pérgamo e Sardes. Atualmente se chama Aquisá, que significa Castelo Branco. A Lídia era dessa cidade e vendedora de púrpura. Ela se converteu ao caminho de Yahushua com a pregação de Shaul, ou apóstolo Paulo, em Atos capítulo 16, versículos de 11 a 15. Esta é a quarta carta. Foi escrita por Yahu Hanan, enquanto ele esteve exilado no ano 96 pelo imperador Domiciano. Ele estava na ilha de Patmos, que fica no mar Egeu, onde ele escreveu as 7 cartas à igreja do Apocalipse. Tiatira, ela tinha templos de adoração a deuses, ao deus Apolo, o deus Sol, filho de Zeus. Na cidade de Tiatira tinha púrpura, idolatria e deus Sol e uma mulher chamada Jezabel. A perseguição comandada pelo cristianismo foi cruel e avassaladora. Esta fase da história ficou conhecida como Idade Média, quando o povo de Yarro fugiu para o deserto. Lembra? Na igreja de Sardes eu falei sobre isso, onde já tinha um lugar preparado por Yarro, em Apocalipse capítulo 12, versículo 6.
que em 538 a 1798 foram esse período. Em 538, o Edito de Justiniano, o papado passou a ser primazia. Tinha o poder de condenar quem não obedecia ao cristianismo. Em 380, o cristianismo ele passou a ser oficial pelo imperador Teodósio no Edito de Tessalônica, ou seja, o cristianismo pagão passa a ser oficialmente a religião do império. O povo obedeceu o cristianismo e muitos do caminho de Yahushua se afastaram da fé porque aderiram ao cristianismo. Confirmando assim, e a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Iahu, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Apocalipse 12, versículo 6. Ou seja, só um pequeno grupo permaneceu fiel. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm essa doutrina e não a conheceram. Apocalipse 2, versículo 24. Ou seja, só um pequeno grupo fugiu para o deserto, se refugiando ali por 1260 dias. A Idade Média foram considerado o período das trevas, da instituição da Inquisição do cristianismo. Ao que preside a mensagem na comunidade de Tiatira, escreve: isto diz o filho de Yahu, que é Yahushua, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante a latão reluzente. Conheça as tuas obras e o teu amor e a tua fé e o teu serviço e a tua perseverança. Eu sei que as tuas obras são mais numerosas que as primeiras. Apocalipse capítulo 2, versículo 18. Tiatira foi a comunidade ou a igreja que deturpou a verdade, permanecendo fiel só um pequeno grupo. Yahushua se apresenta como filho de Yahu, pois Jesus tomou o lugar do Pai e Yahu tomou o lugar do Filho e Yahushua tornou-se um Deus. A Trindade já era ensinada com veemência. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Jesus era o Apolo, o Deus Sol, filho de Zeus, o Deus dos deuses. E Yahushua, como olhos, como chama de fogo, sabia quem eram seus fiéis. Ele anda no meio dos 7 castiçais, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Os seus pés semelhantes a latão reluzente, e a sua voz como a voz de muitas águas. Apocalipse 1, versículo 12 a 16. E Yahushua tem observado sua confiança, sua fé, irmão. Yahushua tem observado sua obra, seu serviço. Yahushua é o cabeça, ele é o dono das ovelhas e da igreja. O cristianismo removeu essa doutrina e colocou o Papa como o pastor das ovelhas. Não é Yahushua o pastor das ovelhas, mas Yahushua é o pastor das ovelhas do caminho de Yahushua. Isso aí não tem quem tire essa posição dele. Aleluia. Mas o cristianismo removeu essa doutrina, colocando o Papa como o pastor, o grande pastor das ovelhas. Tirou o título de Yahushua. Em 533, o Papa era dono das ovelhas. Entendeu? A partir do ano 533, o Papa passou a ser o dono das ovelhas, o pontífice máximo. Quanto aos 10 chifres, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis.
proferirá palavras contra o Altíssimo e consumirá os santos do Altíssimo. Cuidará em mudar os tempos, a lei, e os santos lhe serão entregues na mão por um tempo, 2 tempos e metade do tempo. Daniel, ou Daniarro, capítulo 7, versículos 24 e 25. Isso aqui também eu falei na carta à igreja de Sardes, sobre os 3 reis, sobre os 3 reinados, que não obedeceram o cristianismo. Mas tenho contra ti que toleras a mulher Jezabel. Essa igreja, essa comunidade, ela tolera a Jezabel, que se diz profetiza. Ela ensina e seduz os meus servos a se prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas a ídolos. E dê-lhe tempo para que se arrependesse. E ela não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a lanço num leito de dores e numa grande tribulação. Os que cometem adultério com ela, se não se arrependerem das obras dela, e ferirei de morte a seus filhos. E todas as igrejas saberão que eu sou aquele que esquadrinha os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as suas obras. Então, o cristianismo é essa Jezabel. Os obreiros do cristianismo, eles ensinam as ovelhas do Messias a se prostituírem. Então, as igrejas do cristianismo são igrejas prostitutas. Na comunidade de Tiatira havia ensino, engano, idolatria e prostituição. Jezabel era filha de Etibaal, rei de Sidom, esposa do rei Acabe. 1 Reis, capítulo 16 a 21. Jezabel, ela ensinava os filhos de Israel a se prostituírem, ou seja, a adorar deuses, e abandonaram Iarro por causa dos deuses da filha de Etibaal. Por isso que ela é mencionada na igreja de Tiatira. Jezabel, como alguns crentes de Tiatira, foram pervertidos. Eles passaram a adorar deuses. Assim como Jezabel tinha 850 profetas, construiu um templo a deusa Azera em Ashurum, ensinou o povo a se rebelar contra Iarro e adorar o Deus Sol e outros. Lembrando que o nome é Yashurum, porque Israel é o nome falso das 12 tribos. Perseguiu o profeta Elias, ou Eliarro. Depois foi morta e comida pelos cães. Jezabel, da comunidade de Tiatira, era o cristianismo. Então, Jezabel, na comunidade de Tiatira, era o cristianismo. Os irmãos se prostituíram na fé. A cor escarlate ou vermelho da púrpura representava Roma. O cristianismo idolátrico, com seus costumes pagãos, veneravam escultura, imagens, adoração ao Deus Sol, mudança do calendário de adoração do sábado de Iarro para o domingo do Deus Sol. Iarro foi substituído pelo Deus Sol. O cristianismo assentou no lugar do pai Iarro. Porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Iarro ou se adora. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 e 4. Durante essas perseguições medievais, os remanescentes do povo do caminho se escondeu no deserto durante os 1260 dias. O apóstolo Yahu Hanan escreveu que a mulher fugiria do dragão e se refugiaria no deserto, onde já tinha um lugar preparado por Iarro,
para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Que esses 1260 dias representam o tempo profético. Isso é ano profético, são anos proféticos, que equivale a 1260 anos, que é o período de 538 a 1798. Foi o período em que o povo de Yarro foi duramente pisado pelo poder eclesiástico romano, o cristianismo. A enciclopédia Bassa, no volume 7, conta que Pedro Valdo, lá nas montanhas da Itália, ele era o líder do caminho de Yahushua. Ele trazia a genuína palavra do caminho de Yahushua. A enciclopédia chama esse povo do caminho de valdenses. O Papa Inocêncio III criou uma cruzada para exterminar o povo valdense do caminho de Yahushua. A Inquisição condenou este povo. Os hereges eram queimados vivos em estacas e nas praças públicas. Em 1487, os valdenses foram apontados pelo Papa Inocêncio VIII como os piores hereges do mundo. Não somos tratados assim também, irmãos. Aleluia, aleluia. Sou do caminho de Yahushua, somos do caminho de Yahushua, somos tratados pelos os irmãos do cristianismo como os piores hereges. A história está se repetindo, irmãos. O Papa Inocêncio VIII pediu que todos do caminho fossem mortos. Ele reuniu um exército para executá-los. O inimigo jamais conseguiu exterminar por completo esses baluartes da verdadeira fé. Nós somos o povo do caminho de Yahushua. Nós somos os remanescentes do caminho. Por isso estou fazendo esse vídeo para você, meu irmão. Fortifica-te na fé. Tenha confiança no seu Salvador, Yahushua. Não fazemos parte do cristianismo. Fazemos parte do caminho de Yahushua. E Yahushua disse assim: ao que vencer e ao que guardar as minhas obras até o fim, eu lhes darei autoridade sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, quebrando-as do modo como são quebradas os vasos de oleiro. Assim como recebi autoridade de meu Pai, também lhe darei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Uás diz às igrejas. Apocalipse 2, versículos 24 e 29. Se você gostou desse vídeo, compartilha e dê seu like. E até o próximo vídeo e muito obrigado.